Talvez o que esteja te deixando cansado não seja o excesso de trabalho, é o excesso de pensamento mal feito. Aí você se pergunta, nossa Bruno, mas o que você quis dizer com isso? E calma, que no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes o que eu quis dizer com isso. E ainda tem coisa pior. Às vezes não é nem sobre fazer demais, é sobre você nunca conseguir parar. E tem gente que não quer nem ser super produtivo, ela só não suporta ficar parada e desocupada. E sabe por quê? Porque a pessoa desse jeito não vê valor no que ela é. Ela só consegue ver valor no que ela faz. E aí passa o dia inteiro fazendo, ou então nem faz nada, mas ela fica o dia inteiro com a mente ocupada e se distraindo de qualquer forma. Hoje, as pessoas acabam usando o seu tempo livre para se ocupar com qualquer coisa que é oferecida para ela. Qualquer barulho serve. Rede social, então, nem se fala. A distração virou uma busca constante. E aí pensar virou uma raridade. E se esse vídeo já está fazendo algum sentido para você, se inscreve aqui no canal agora, ativa o sininho, que isso vai ajudar o YouTube a te mostrar mais conteúdos como esse e também ajudar a bater minha meta de monetização para poder continuar criando mais conteúdos de qualidade toda semana para você. No livro A Mágica de Pensar Grande, eu li uma frase que me fez parar para poder fazer esse vídeo para vocês, e ela disse assim que os grandes líderes passam muito tempo pensando. E refletindo um pouquinho melhor sobre isso, não significa que os grandes líderes tinham muito tempo sobrando. Eles sim pensavam e eles sabiam que pensar faz parte do trabalho. E é ali que você toma melhores decisões, é ali que você aprende lições e também aumenta a clareza nas coisas. Eu poderia dizer para você hoje que parar para pensar virou quase impensável. E é engraçado dizer isso, né? Mas é verdade. A gente vive correndo com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, ou às vezes não, mas a gente está sempre ocupado. E às vezes não é nem por necessidade, e sim por costume, porque a cabeça ela desacostumou a ficar quieta, desacostumou a ficar em silêncio. O silêncio, na verdade, virou desconfortável para todo mundo. E é aí que qualquer pausa foi preenchida com outros estímulos. A gente não sabe mais ficar sozinho com os próprios pensamentos. Isso é muito difícil no dia a dia, principalmente depois dos smartphones. Ah, Bruno, mas por que você está falando isso? Eu gosto de me ocupar mesmo, eu faço isso de propósito, porque eu gosto. Eu vou no banheiro, levo meu celular, fico lá, ó, rolando para cima, não tô nem aí. Eu quero ficar assim. E se você pensa assim, esse vídeo não foi feito para você. O que eu vou te trazer hoje aqui é uma reflexão para quem está em busca de um desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional, para quem quer ter mais prosperidade e viver uma vida de propósito e não só deixar o tempo passar. Bom, o excesso de ocupação, mesmo com algumas coisas inúteis, eles drenam a sua energia e te faz sentir improdutivo mesmo tendo feito muita coisa. A mente fica cheia, desorganizada e a mente bagunçada não produz, não escolhe bem e não vive bem. E quer saber de uma coisa? Eu também sempre fui uma pessoa e ainda sou cheio de atividade para fazer. E eu também estou sempre buscando otimizar o meu tempo e eu acho isso excelente. Eu tenho um perfil dentro de mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar e também de executar. Eu tenho facilidade nisso. Então, eu tenho certa dificuldade em ficar sem fazer nada. Mas a diferença é que quando eu preciso, eu consigo parar para poder pensar e eu acabo fazendo isso toda semana quando eu vou criar o conteúdo aqui para o canal, por exemplo. Tem um momento que eu paro tudo, eu pego o tema da semana, eu deixo ele surgir, eu leio livros, eu converso com gente que entende do assunto, eu fico em silêncio por alguns minutos e é nesse processo que o vídeo começa a nascer. Não só escrever, é pensar antes do roteiro. E eu consigo perceber como isso muda completamente o resultado. Não, Bruno, mas espera aí um pouquinho. Você acabou de falar do excesso de ocupação e agora você está falando para eu ler livro, escrever roteiro e tal? Como assim? Eu não entendi. Pois é, a ideia do vídeo de hoje é fazer você refletir sobre o que você está pensando. O que é que você está refletindo no dia a dia? Você tem a oportunidade de parar e racionalizar ou você só está absorvendo informação de todos os lugares? Você consegue ter criatividade para produzir alguma coisa? Você consegue ter sua própria opinião? Você consegue parar para pensar agora no que eu estou te falando? Faz algum sentido para você? Você conseguiu entender a diferença entre pensar e racionalizar alguma coisa ou só receber as informações externas?
Em um dos meus momentos de pausa, de criatividade, eu decidi escrever um e-book que se chama Da Confusão à Organização, já está disponível. E não é só sobre organização de agenda ou de rotina, mas também sobre organização da cabeça, para você ter clareza nas escolhas, para você ter mais atenção e principalmente retomar o controle da sua energia mental. Bom, quando você começa a pensar com calma, você percebe que nem sempre precisa fazer mais. Às vezes você só precisa parar, pensar com clareza, com intenção, porque quando você faz isso, começa a entender alguns padrões, aí você começa a formar sua própria opinião, não simplesmente as que foram jogadas em você enquanto você se distraía no meio do dia. E tem outra, quando você pensa com empatia, você entende que os problemas que você enfrenta no trabalho, ou no relacionamento, ou na vida, envolvem gente, seres humanos. E aí você começa a agir com mais consciência e com mais visão. E para fechar esse papo com você hoje, a gente vai falar aqui de pensamento positivo, mas eu não estou falando daquele pensamento otimista vazio. Eu estou falando aqui de um pensamento com intenção. É um pensamento que cria propósito, porque quem pensa com clareza entende o que quer e aonde quer chegar. E como já dizia Napoleão Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. E tem mais, o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Então eu te pergunto, você já parou para pensar qual é o seu desejo? Não o que te disseram que era para você querer, mas o seu verdadeiro desejo. Porque quem pensa, deseja. E só quem deseja, age. Quem pensa, encontra o propósito. E quem tem propósito, encontra o caminho. Então eu te vejo no próximo vídeo.